Oi, eu queria começar esse vídeo falando sobre guardar dinheiro e o quanto isso é importante para você não se fuder. Você aí que já teve o carro quebrado, que precisou ir no médico de última hora, que foi assaltado, enfim. Eu vim aqui conversar com você a respeito de como guardar dinheiro vai salvar a sua vida nos momentos mais fodidos e também te dar oportunidades quando elas aparecerem. Enfim, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Douglas, eu tenho 23 anos e criei esse canal no YouTube com o intuito de passar um pouco aí da minha vida, do que eu faço, de como é, do que eu estou fazendo até hoje, que vem dando certo, pelo menos financeiramente. E eu queria mostrar um pouco para vocês, né, trocar um papo aí a respeito de guardar dinheiro. Por que eu decidi falar sobre isso? Não só no meu trabalho, como na internet no geral. E acho que um pouco, não só pessoas mais velhas, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas, eu venho observando que guardar dinheiro, cara, para a grande maioria das pessoas é algo muito difícil, algo muito complicado. As pessoas têm muitas dificuldades de poder guardar dinheiro. Óbvio, eu entendo que algumas pessoas não guardam porque realmente não conseguem, porque a despesa é maior do que a renda, então acaba fazendo com que essas pessoas de fato, não consigo guardar porque não sobra. Porém, eu conheço muita gente que está ganhando bem, ganha aí dois, até três salários mínimos. Óbvio que isso não é o ganho ideal, mas comparado a muita gente que ganha salário mínimo, são salários bons, pelo menos na minha realidade é um bom salário. E é muito engraçado eu ver o quanto tem pessoas que ganham bem e não conseguem guardar dinheiro. Não porque elas têm despesas muito altas, e sim porque elas tornam a vida delas uma despesa muito alta. Enfim, eu vejo pessoas que ganham R$ 4.500, R$ 5.000, R$ 3.000 por mês, e têm uma vida de R$ 6.000, de R$ 7.000, e precisam se matar de trabalhar, ou acabam se endividando com cartão de crédito, porque elas simplesmente não têm controle sobre a vida financeira delas. E uma das coisas principais que eu aprendi sobre guardar dinheiro é que isso vai te poupar de trabalho, vai te poupar de frustrações, porque todo mundo que é pobre, e eu não vou, acho que falar só de pobre é um pouco injusto, talvez, mas o pobre é o que mais sofre, porém todo mundo tem problema. Todo mundo passa por problemas financeiros, problemas perrengues, né, de acontecer algum imprevisto. Porém, a pessoa que tem dinheiro, não necessariamente o rico, mas a pessoa que tem um dinheiro guardado, ela se livra do imprevisto de maneira muito mais fácil da pessoa que não tem dinheiro guardado. Ter dinheiro guardado vai te poupar aí quando seu carro quebrar, quando seu filho ficar doente, quando você precisar de um remédio, quando você precisar de uma roupa, quando alguma coisa na sua casa quebrar, quando o chuveiro queimar. Você não vai se fuder, por quê? Porque você tem dinheiro guardado. Isso é muito importante. Enfim, eu aprendi a guardar dinheiro desde muito novo. Meus pais, sempre que me davam R$ 1 ou dois, eu lembro que eu queria muito comprar um doce ou algo do tipo, né, um salgado. Porém, eu aprendi que eu precisava guardar, né? Meus pais falavam para mim, tipo, olha, eu tô te dando aqui R$ 1, mas eu não sei quando eu vou poder te dar outro. Então, guarda, entendeu? E no início, óbvio que eu gastava, e eu ia pedir mais, e eles não me davam, e aí aos poucos eu fui entendendo que não era quando eu queria, era quando eles conseguiam. E por conta disso eu fui guardando dinheiro, ao invés de gastar R$ 1, sei lá, um pirulito, bala, uma coxinha, eu comecei a guardar e, por exemplo, comprava um jogo de PlayStation 2, que na época era R$ 5, que não era sempre que eu conseguia comprar um, não é porque eu pedia para minha mãe que ela me dava. Enfim, então eu aprendi a guardar dinheiro desde muito novo, nessa lógica dos meus pais, de, né, mostrar o valor que não era fácil de ganhar e que gastar era muito simples, o que é a realidade de todo mundo hoje. Todo mundo hoje que é CLT, todo mundo hoje que até que é empreendedor,
sabe que, pô, é início de mês ali, o dinheiro cai na conta e mais da metade vai embora, por quê? Porque tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta, enfim. E hoje hoje eu sou casado e eu moro na minha casa própria, né? Não financiei, afinal de contas, como é que o pobre consegue uma casa sem financiar? Então, por favor, não venha comentar aqui embaixo dizendo: ah, você devia ter feito um consórcio, você devia ter dado uma entrada maior. Filho, todo mundo que é pobre vai financiar a casa. Não tem como comprar uma casa à vista, a não ser que você tenha uma paciência do caralho, porque até você juntar aí uns 250, 300 mil, vai demorar. Isso botando aí que você mora numa cidade pequena, né? Se você mora numa grande capital, numa cidade muito bem desenvolvida, você vai pagar aí muito mais caro numa casa. Enfim, então eu comecei a guardar dinheiro ali por volta da infância, né? Aprendi a guardar dinheiro ali na infância, porém, né? A gente vai começar aí a vida mesmo ali nos 18 anos. No início de 2020 eu estava desempregado, louco para arranjar um dinheirinho, né? Porém, era início de pandemia, então as entrevistas que eu fiz para conseguir emprego, as que até estavam dando certo, simplesmente deixaram de dar certo, porque entrou a pandemia, então cortes de gastos, né? Não vamos contratar gente nova. Porém, graças a Deus, eu consegui um jovem aprendiz, digamos assim, home office, e me dava ali meio salário mínimo na época, mais ou menos R$ 600. Não era exato, mas era mais ou menos R$ 600 aí que eu recebia. Fora esse jovem aprendiz de R$ 600, eu consegui fugir da cabeça. Eu consegui alguns freelas, eu consegui freela formatando o computador, porque muita gente na pandemia precisou trabalhar home office, precisou puxar um notebook aí antigo, né, que tinha guardado, o computador velho para arrumar. Então eu consegui muita grana formatando o PC, eu consegui uma grana instalando SSD, instalando HD, fazendo limpeza em notebook e computadores. E eu também sabia mexer no Photoshop. Na época eu nem me considerava um designer gráfico, eu só sabia mexer no Photoshop, em algumas coisas específicas. Eu também consegui uma grana como designer, seja para material impresso, para arte para Instagram, Motion também, estava começando a aprender Motion, demorava uma semana para fazer. Enfim, mas a questão é que isso me deu uma grana, então no início ali de 2020 eu tinha R$ 0, no final de 2020 eu tinha R$ 15.000 guardado, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, cara, de ter conseguido guardar essa grana. Eu tinha muito na minha cabeça que eu ia comprar uma moto. Porém, a única coisa que presta que eu fiz com esse dinheiro foi ter tirado a minha CNH. Foi a única coisa que presta, foi ter tirado a minha CNH. Porque o resto eu torrei. Eu entrei numa faculdade hiper cara antes de qualquer coisa. Eu não estou aqui para falar para você não fazer faculdade. Pelo contrário, faça se é o seu sonho. Se você tem vontade de se especializar numa área, faça faculdade. Vai te ajudar, vai te abrir e fazer networking com a galera da faculdade também. Porém, eu entrei numa faculdade que não me cabia financeiramente, porque alguém falou que aquela faculdade dava dinheiro. Não a unidade em si, mas o curso que eu escolhi. E, enfim, gastei uma grana do caralho no curso para descobrir que no final das contas eu não queria aquilo e eu só me frustrei. Eu torrei dinheiro com roupa cara, e quando eu falo roupa cara, é roupa cara mesmo, tipo, comprar casacos, né, de moletom aí de R$ 500, tênis de R$ 700. Enfim, eu vivi uma fase ali que não condizia com a minha realidade. E quando eu parei de ter esses gastos com roupa, né, muito cara, eu fui ter gastos com rolê. Eu comecei a, eu comecei a sair para bares, baladas, e, enfim, nisso meu dinheiro se foi. Em 6 meses eu fiz R$ 15.000, em menos de 3 eu acabei com esses R$ 15.000. E foi o que eu falei, a única coisa boa que eu tinha feito com essa grana foi tirar minha CNH. Enfim, durante esse tempo eu tentei abrir uma agência de marketing com um amigo meu, até que deu certo, a gente conseguiu alguns clientes, porém a gente era muito maturo na época, não foi atrás de novos clientes. Além de não ir atrás de novos clientes, a gente era muito moleque, sabe? Ficou feliz ali com o primeiro cliente.
e ficou por aquilo mesmo. E a gente acabou falindo, acabamos se desentendendo também. Hoje está tudo certo, mas na época acabamos se desentendendo. Enfim, e nisso eu me encontrei fudido, né? Porque a grana que eu tinha ali, meus 15 mil reais, foram embora. E isso era ali, era mais ou menos final de 2021 e início de 2020. E eu fui inventar de tentar ganhar um dinheirinho com NFT. Para você que não sabe o que é NFT, é tipo, é do mundo cripto, porém a premissa era games NFT, era jogos NFT que te davam grana, digamos assim, moedas ou criptomoedas que você poderia trocar por dinheiro. E na época eu peguei grana emprestada com meu pai para poder tentar ganhar uma grana fácil nisso, achando que eu ia ficar multimilionário. Porém, eu me fudi. Eu fiquei aí menos 2 mil reais na conta, né? E devendo meu pai 2 mil reais. E nisso eu me encontrei perdido, porque a agência que eu tinha aberto com meu amigo fechou, não tinha mais cliente, não tinha R$ 1 no bolso, e eu estava devendo 2 mil reais a meu pai. E eu queria pagar ele o quanto antes, eu não queria ficar devendo ele. Foi a primeira vez que eu pedi um favor ao meu pai e ficar devendo ele, sabendo que ele nem podia me emprestar esse dinheiro, me deixou mal. E aquela coisa, eu queria fazer de tudo para pagar. Inclusive entrar num emprego muito ruim. Porém, graças a Deus, eu consegui um emprego de designer gráfico, pejotizado. Tá? Eu ia presencialmente, eu era PJ, eu ganhava R$ 1.600. Eu tinha que entrar às 8, sair às 6, fazer horário de almoço. Enfim, era um CLT, porém PJ. E no final das contas eu ganhava mal, porém foi o suficiente para eu conseguir pagar meu pai. E assim que eu quitei meu pai, eu lembro que eu comecei a trabalhar ali em março, mais ou menos ali em março de 2022. Em maio eu já tinha pagado meu pai e eu voltei a guardar dinheiro. E aí a gente volta pro tópico do vídeo específico, que é guardar dinheiro. Por quê? Porque a partir daí eu comecei a guardar dinheiro. Porém, ganhando R$ 1.600, não tinha muito o que fazer. Porém, dentro da minha realidade, então eu deixo isso aqui claro para vocês, que dentro da minha realidade, eu morava com os meus pais e eu não tinha, eu ajudava em casa, mas não muito. Nada, tipo, além de, sei lá, R$ 200 ou R$ 100 por mês. Uma conta de internet, algo do tipo, que era uma das coisas que eu mais utilizava, fora a energia, né? Enfim, acontece que eu comecei a guardar dinheiro. Na época eu também comecei a namorar com a minha atual esposa. E eu sempre guardei dinheiro. Eu sempre dividia o dinheiro que sobrava ali para eu poder passar o mês. E o dinheiro que eu guardava, eu fingia que esse dinheiro não existia, porque eu sabia que se eu ficasse lembrando dele, eu ia querer gastar. Enfim, o problema é que, como eu era PJ, eu não tinha nem vale transporte. E o emprego é na outra cidade aqui do lado. O que acontece é que eu tinha que desembolsar dos R$ 1.600, eu tinha que pagar o MEI, que na época eu acho que eram 70 e poucos reais, se eu não me engano, mais o vale transporte, né, os passes para poder ir e voltar, que giravam em torno de R$ 180 nos 2 primeiros meses de trabalho. Depois houve um aumento no preço do passe, e aí eu me fudi, por quê? Porque foi para quase R$ 300, quase praticamente dobrou o preço, e aí eu me fudi. De R$ 1.600 sobrava, sei lá, 1.250, menos uns 150 de casa, sobrava 1.000. Então eu guardava mais ou menos ali R$ 300, eu tentava passar o mês com R$ 700. Porém, não é porque eu tinha R$ 700 para gastar no mês, esses R$ 700 ia desde comer um lanche com a minha namorada, a gente não evitava sair pelo mercado. Enfim, desde comer um lanche com ela, comer uma pizza, almoçar, caso algum dia eu não levasse almoço para a empresa, tomar um refrigerantezinho aí depois do trabalho, num dia muito calorento como está hoje. Inclusive o ventilador está ligado aqui atrás. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de som aí, ignora, você vai tentar tirar na edição. Enfim, mas acontece que, no final das contas, eu não é porque eu tinha R$ 700 para passar o mês, né, que eu gastava esses R$ 700. Eu tentava economizar ao máximo esse dinheiro para que sobrasse mais para eu guardar. E eu fui guardando. Depois eu recebi algum aumento, né, nessa agência. Meu salário chegou lá dentro a R$ 2.200. E eu consegui ali pagar meus passes. Aí abriu ainda a oportunidade de fazer extra lá dentro, hora extra.
Eu fui bem escravizado, porém eu aproveitei para guardar dinheiro, porque com esse extra que eu fazia, o extra era todo sábado home office, e eu fazia mais ou menos R$ 300 com extra. Isso significava que o extra que eu fazia na própria empresa, eu pagava o passe. Então, sobrava R$ 2.200 para mim. Eu tirava um mês, sobrava 2.100. Aí eu comecei a guardar R$ 1.000 por mês. E eu mantive isso até eu sair dessa agência. E quando eu saí dessa agência, eu e a minha namorada já estávamos ali quase completando 2 anos de namoro. E a gente decidiu que a gente ia morar junto, que a gente ia se casar. E surgiu a oportunidade de comprar uma casa. Apareceu essa casa aqui hoje, que eu estou gravando para vocês, por um valor muito baixo, por um valor de 170 mil reais, com a entrada de 10 mil e os documentos 6 mil, né? Mas os documentos barra imobiliária dava 6 mil reais. E, cara, na época, se eu não tivesse guardado dinheiro, a gente não teria comprado a casa. Por quê? Eu tinha guardado, quando surgiu a oportunidade de comprar a casa, isso ali foi em setembro, não, outubro de 2023. Acontece que apareceu a oportunidade de eu comprar casa, da gente comprar casa. Porém, a minha esposa não tinha muita grana guardada na época, né? Ela tinha, sei lá, 3, 4 mil reais, o que estava longe da gente conseguir dar entrada na casa, ia dar só para documentação. E precisava de uma entrada, não tinha como financiar a entrada. Porém, eu tinha ali por volta dos meus 18, 19 mil reais guardado. E isso me fez muito bem, porque eu consegui dar entrada na casa, mesmo desempregado. Porém, logo em seguida, eu lembro que eu já consegui um emprego atual, inclusive. No meu emprego atual eu recebo melhor e a gente continuou guardando dinheiro, mesmo depois de ter conseguido comprar a casa. A gente comprou a casa e decidiu que a gente só ia se mudar um ano depois. Por quê? Porque a gente tinha pouca grana guardada, já que toda a grana foi na casa. Então a gente tomou a ideia de, ó, vamos guardar R$ 1.000 por mês, cada um, tanto eu ia guardar 1.000 quanto ela. Salários aí em torno de 2.500 a 2.800 reais. Dela era 2.200, se eu não me engano, mas eu ganhava um pouquinho mais. E a gente conseguiu guardar R$ 1.000 por mês. A gente também decidiu que a gente iria guardar os 13º para poder se mudar o quanto antes, né? E, enfim, e durante esse ano que a gente passou aí guardando R$ 1.000, a ideia era a gente ter ali por volta de R$ 30 mil, ou próximo de R$ 30 mil, né? Para a gente poder comprar, não do melhor, mas pelo menos conseguir comprar tudo da casa toda, porque a gente não queria se mudar com o mínimo de coisas possíveis e ter que parcelar tudo, porque a gente não sabia se ia sobrar grana ou não. O quão caro ia ser morar junto, que até então eu não tinha conta para pagar, né? Eu morava com os meus pais. E nesse tempo de um ano aconteceu que a nossa casa, essa aqui, foi assaltada. E, cara, num assalto a gente se fudeu, né? Tava trabalhando, ligou um número estranho para mim, eu quase não atendi ali, tipo, achando que era propaganda, que era telemarketing de alguma operadora, e era o meu falecido vizinho, que Deus o tenha, um anjo do céu que me ligou, falou, cara, você que é o Douglas? Eu falei, isso. Ele falou, cara, assaltaram sua casa. Eu falei, mentira, você tá de brincadeira. Ele falou, é verdade. Eu falei, e aí fudeu, meu amigo. E aí foi eu e minha esposa sair do serviço, né, correndo, vir pra cá e ver a merda que aconteceu, por quê? Porque o cara tentou roubar a fiação, roubou chuveiro. Lembrando que a gente não comprou o chuveiro já estava na casa, o antigo dono deixou. O cara roubou a torneira da cozinha, que era toda de metal. Se você já teve que comprar uma torneira de metal e tu é pobre, tu sabe que essa porra não é barata. Menos de R$ 100 você não vai gastar uma torneira. O cara levou a torneira do tanque, levou registro de água. Cara, fodeu tudo. Os fios elétricos foi de menos, porque alguma parte ele levou, mas a outra ele deixou. Enfim, nisso é que entra a magia do guardar dinheiro. Por quê? Porque a gente tinha dinheiro guardado. Óbvio que a gente não queria ter que gastar com esta porra deste assalto, porém, ter dinheiro faz com que a dor de cabeça seja menor. Então, basicamente, eu tive que morrer com a cerca elétrica, e a cerca elétrica que eu coloquei foi uma cerca elétrica industrial mais parruda, digamos assim, e só na cerca elétrica aí, isso que eu coloquei só na frente da casa, tá? Eu nem coloquei na casa toda, eu morri aí com uns R$ 1.800. Eu coloquei grade nas duas janelas, porque as janelas são de vidro, e ele quebrou o trinco da janela. Inclusive, só o trinco da janela foi tipo R$ 150. Essa porra é muito cara.
Aí cada janela eu coloquei uma grade, são duas, e as duas deu por volta de R$ 1.200. Fora fiação elétrica, chuveiro novo, torneira, registros. Enfim, no final das contas, a gente gastou aí uns R$ 5.000 com pedreiro, com eletricista, com marceneiro, com vidraceiro, com chaveiro, com tudoeiro. A gente se fudeu. E apesar de na época eu ter ficado muito triste, porque, pô, de 30 mil caiu para 25 que a gente tinha guardado. Porém, se eu não tivesse dinheiro, eu ia me fuder mais. Então, ter guardado essa grana, apesar do objetivo ser outro, ela serviu para uma emergência. Uma emergência, assim, muito, muito emergência mesmo, sabe? De nível catastrófico. Enfim, e a gente já se mudou, já faz aí um ano que a gente está morando junto. A gente se mudou em novembro de 2024. Já deu mais de um ano aí que a gente está morando junto. E a gente mantém o hábito de guardar dinheiro. A gente juntou os nossos salários, paga todas as contas, vê quanto sobra. Atualmente a gente consegue guardar uma grana boa e ainda ficar com uma grana dividida para cada, para ninguém ter que ficar pedindo dinheiro para ninguém. Até porque é um combinado nosso, de ninguém ficar pedindo dinheiro para ninguém. E é isso, cara. E a gente eu estou muito feliz até atualmente. Eu tenho um bom emprego, CLT, que me paga um salário muito melhor do que aquele quando eu entrei na agência. Porém, se eu não te guardasse dinheiro, se eu gastasse todos os centavos, todos os reais que eu ganho, eu não ia ter a tranquilidade que eu tenho hoje. E hoje eu sou muito tranquilo. Eu consegui montar esse escritório aqui, óbvio, ainda preciso decorar aqui atrás, colocar um estante, uma prateleira. Porém, eu consegui montar o meu setup. Essa mesa que vocês estão vendo aqui, ela foi feita num. Como que é o nome, cara? Móveis planejados. A gente queria uma mesa bonita, uma mesa forte, né, que aguentasse tudo. Enfim, guardar dinheiro me trouxe muitos benefícios. Hoje eu tenho uma tranquilidade, eu tenho uma reserva de emergência, vamos dizer assim, muito boa. Eu poderia ficar aí um ano sem trabalhar, isso não afetaria em nada da minha vida. Só que, óbvio que eu não vou deixar de trabalhar, porque essa grana é para emergência. Essa grana eu não tenho a mínima vontade de usar, porque ela é para emergência. E o que eu quero dizer para vocês é que, pô, guarda dinheiro, cara. Guarda dinheiro, porque da mesma forma que eu fui assaltado, eu precisei usar essa grana guardada para resolver esse BO. Se isso acontece com você e você não tem dinheiro guardado, cara, você vai se fuder, porque ou você vai ter que usar o cartão de crédito, e aí você vai morrer aí em 12 parcelas para poder pagar essa conta, ou você vai pedir o cartão de alguém, ou você vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Se você não pagar a pessoa, você vai se fuder, você vai perder uma amizade, você vai perder um parente, entendeu? Vai dar conflito. E, cara, não tem nada melhor do que um BO acontecer e você mesmo, vamos dizer assim, né, botar o pau na mesa e resolver o problema. Você mesmo botar o pau na mesa e falar, tá aqui, ó, pega essa porra dessa grana e resolve, entendeu? Enfim, meu nome é Douglas e esse é o meu primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dicas, valores, de como, vamos lá. Se vocês quiserem dicas de como guardar dinheiro de uma maneira correta, digamos assim, se vocês querem dicas aí de quantos reais guardar por mês, como guardar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, como eu faria. Se vocês querem vídeo do meu setup, eu consegui graças ao guardando dinheiro. Enfim, se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem, se vocês têm alguma sugestão de algum tema, conteúdo sobre trabalho, salário, como guardar dinheiro, como sair das dívidas, cara, comenta aí embaixo, deixa no comentário aqui abaixo do vídeo. Eu vou estar curtindo, vou estar respondendo. Quem também se fudeu com o NFT aí, comenta aí embaixo. Quem abriu uma agência de marketing aí no boom da pandemia, também comenta aí embaixo. Fechou? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!